Pergunta que nós vamos fazer aqui ao reverendo Ronaldo. Diz assim a pergunta, Ronaldo. O senhor falou sobre a validade de várias versões bíblicas, porém algumas têm distorções e contradições entre elas. Para o leigo, como obter boa informação a fim de saber qual o texto mais próximo do original? Excelente pergunta, e ela é muito relevante para todo aquele que ama as Escrituras. O conselho que sempre se dá para o crente quando ele quer conhecer, se aprofundar na palavra de Deus, é que ele não tenha apenas uma versão bíblica. Das que temos no mercado, há muitos tipos, muitas abordagens de tradução, e todas têm seus pontos positivos e pontos negativos. Então, quanto mais próximo àquela versão da nossa língua portuguesa, mais distante, de uma certa forma, ela estará do original, né? Daquilo que foi literalmente escrito pelos autores bíblicos. Ao mesmo tempo, quanto mais próximo da estrutura, da linguagem de uma tradução mais literal, mais longe estará também da nossa língua. E o ideal é sempre o equilíbrio, mas o equilíbrio, às vezes, ele é bem difícil de ser tomado. Portanto, usar mais de uma versão quando você está fazendo estudo, às vezes você vai falar alguma coisa, vai dar aula, ou mesmo para as suas devocionais, teve dúvida com alguma expressão, é sempre bom dar uma olhada. É muito difícil, se você fizer uma comparação das traduções, haver uma contradição entre as versões. Contradição é um termo muito pesado para ser usado. Você pode observar diferenças, alguma coisa ali que talvez tenham sido enfatizados de modos distintos nas traduções, mas uma contradição, isto é, uma coisa que é dita numa versão e na outra está se dizendo exatamente o contrário, é bem difícil. É possível e acontece mesmo, mas ele é bem difícil. E aí, quando acontece isso, aí é bom consultar aí umas 3 ou 4 e não restando mais o que fazer com as versões, vale a pena procurar, talvez, colocar, por exemplo, esse texto, você coloca assim, o texto no YouTube e coloca o nome assim, Leandro Lima. E aí você vai ver exatamente o que foi que o reverendo Leandro Lima falou sobre esse texto, e isso pode resolver essa situação. Pode colocar também Augusto Nicodemos. Em geral, os dois pregaram tantos textos bíblicos que, inclusive os mais polêmicos, que vai ser muito difícil ter um texto que você encontrou uma contradição ou uma situação de dificuldade em que pelo menos esses dois homens aqui, servos de Deus, que são confiáveis, não tenham tratado. Claro que existem outros, mas eu vou citar esses dois porque vale mais a pena. Temos uma pergunta aqui que é para os três, e aí um dos três pode responder. Por que as igrejas reformadas não aceitam a dança lá no dia do culto? As igrejas reformadas adotam um princípio para o culto, chamado princípio regulador, que diz que só podemos ter no culto aquilo que é ordenado na palavra de Deus. Essa ideia, ou esse conceito, ele surgiu na Reforma, em contrapartida ao pensamento, por exemplo, dos anglicanos ou episcopais, que diziam que se não for proibido, é permitido. Então, os reformados, eles entenderam que essa regra não era muito boa. A melhor regra é, se não for permitido, se não for ordenado, é proibido. Então, a igreja reformada, ela procura, em tese, que tudo aquilo que se faz no culto tenha um fundamento bíblico, ou por ordem direta, por um mandamento explícito, ou por exemplo. Não havendo, então não se devia aceitar. A dança do rei Davi, é claro, Davi dançou, eu também quero dançar, não faz o menor sentido, porque a dança de Davi não foi no ambiente de culto. A dança de Davi foi fora do templo, foi numa procissão cultural, faz parte da cultura dos judeus a dançar em manifestações de alegria e gratidão, ou qualquer outra coisa que o entusiasmo.
Mas no templo em Jerusalém, onde se realizava o culto, não tinha os levitas dançando e fazendo coreografia, trenzinho de Jesus e outras coisas desse tipo, tá certo? Então, a razão pela qual as igrejas reformadas não admitem dança é porque não vem fundamento bíblico para isso. Se você disser, mas a Bíblia não proíbe, a gente responde, mas a gente não é assim que a gente vê as coisas no culto. A gente quer fazer no culto aquilo que Deus determinou. Nós não queremos inventar maneiras de adorar a Deus. Nós queremos saber qual é o culto revelado na Bíblia e então usar os seus princípios para os dias de hoje. Reverendo Leandro, quais os desafios da igreja diante das ideologias e teologias dos últimos anos dentro da própria igreja? Desafios da igreja diante das ideologias e teologias dos últimos anos. Bom, se a igreja quiser tentar responder à altura todos os desafios, todos os questionamentos, todas as propostas, né? Ela vai ficar a vida toda gastando tempo e provavelmente não vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, eu entendo que a igreja precisa focar na pregação do Evangelho e nas consequências diretas disso, né? Que é a vida santa, a vida consagrada, porque só Cristo mesmo muda o coração das pessoas. Só o Evangelho é capaz de produzir as transformações que nós queremos. O máximo que nós podemos, usando recursos da graça comum, e nós temos esses recursos à nossa disposição, em vez de outra nós os usamos, eles têm alguma importância, mas a gente só consegue dar uma certa maquiagem na humanidade decaída. O máximo que nós conseguimos é segurar um pouquinho, por algum tempo, a represa que está estourando. Nós não devemos, isso é a minha posição particular, estou dizendo que essa é a posição da igreja reformada, assim, talvez nem dos colegas. É a minha posição bem particular. Então, eu entendo que é um erro gastar todo o tempo tentando consertar uma represa que todo mundo está vendo que ela vai estourar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai estourar. Nós temos que salvar as pessoas que vão ser atingidas. E só o Evangelho salva. Só a mensagem da cruz salva. Então, primordialmente, a igreja tem que cumprir essa missão. Se ela está sendo bem feita, aí sobra tempo para as demais. Sobra tempo para agir em outras esferas, outras áreas, que são também listas importantes e necessárias. Mas, quase sempre, quando o Evangelho é bem pregado, quando a Bíblia é bem exposta, esses problemas aqui somem. Eles desaparecem quase que instantaneamente. É justamente a falta da pregação do verdadeiro Evangelho, é a falta do compromisso com a Escritura que dá espaço para tudo isso aí entrar na igreja. Então, tem que fazer o dever de casa. Falta muito para a igreja fazer o básico, fazer bem feito o trabalho básico, o trabalho essencial. Porque sem fazer bem feito o trabalho básico e essencial, não adianta tentar fazer o resto. Por isso eu achei interessante essa perspectiva aqui de volta às origens. E é uma coisa que, de fato, pelo menos pessoalmente, é o que eu tenho buscado. Em Mateus 3,11, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que é o batismo com fogo. Esse é fogo, viu? Eu vou começar, mas eles sabem mais que eu. Eu quero ouvi-los falar sobre fogo. O que os evangelhos apontam, né, especialmente o evangelho de Mateus, quando trata desse batismo que João Batista menciona a respeito de Jesus. Ele fazia com água, mas ele é aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Existem algumas possibilidades de interpretação. Por exemplo, quando você observa o resto do texto, você nota que João Batista está falando sobre juízo. Por exemplo, quando ele continua a dizer que o machado já estava, a árvore, e já estava pronto para ser lançado ao fogo, e o fogo que não termina, o fogo eterno. Claramente uma referência ao juízo de Deus. Se João Batista, ao falar do segundo fogo,
estava explicando que era o primeiro, então há dois tipos de batismo realmente diferentes. Um que é específico para os crentes, que seria o batismo com o Espírito Santo, esse, portanto, feito por Jesus Cristo aos crentes exclusivamente, e o com fogo, que é feito aos ímpios, portanto, àqueles que receberiam da parte de Deus o juízo, exatamente porque não creram em Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo. Essa é uma possibilidade. Há também uma possibilidade de entender esse fogo como um fogo consumidor, purificador, que o próprio Espírito Santo é chamado assim, o próprio Deus é chamado assim, Deus é fogo consumidor, na própria Escritura, no Antigo Testamento isso é dito. Essa também seria uma possibilidade, considerando que trata-se do Espírito Santo, do próprio Deus, e está falando de fogo, e isso que purifica. Portanto, nesse sentido, seria dois termos para se referir à mesma realidade. O batismo pelo Espírito Santo com fogo é aquilo que é a obra de Cristo ao converter os corações, transformando-os em conformidade com Ele mesmo, com o Senhor Jesus Cristo, e, portanto, capacitando os crentes para serem fiéis testemunhas, como Ele mesmo prometeu em Atos capítulo 1. Essa também é uma possibilidade. Também há a possibilidade de ser as duas coisas. E parece que eu realmente prefiro essa terceira opção, que é entender que o Senhor Jesus ele batiza os crentes com o Espírito Santo e com fogo, no sentido de que o Espírito se torna também purificador dos nossos corações, nos santificando, como também nos capacitando para testemunhar. E, portanto, também estaríamos com esse batismo com fogo. Nada referente a necessariamente nos carismáticos ou coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso. Mas aos ímpios, o fogo também serviria para o juízo e, portanto, os consumiria dessa forma do juízo eterno. Então, eu costumo achar que essa terceira opção ela é boa porque ela junta os dois mundos possíveis aí. Eu me inclino a pensar que o texto está fazendo uma distinção, né? Porque ele diz batizar com o Espírito Santo e com fogo, e em seguida mostrando que a vinda de Cristo separaria as pessoas também, aquelas que creriam e aquelas que não creriam, né? O trigo recolhido no celeiro e a palha queimada em fogo inextinguível. Então, como o fogo é um símbolo maior mesmo do juízo de Deus, o texto ele parece estar se aplicando à ação julgadora de Deus sobre, no caso, os que não ouvem, não aceitam a palavra de Deus. O único outro lugar em que Jesus fala de batismo, ele fala dele mesmo, ele diz que ele tinha que receber um batismo também. Naquele momento em que os dois irmãos, né, filhos de Zebedeu, pedem para ocuparem cargos proeminentes no reino de Cristo, Cristo diz, mas vocês podem ser batizados com o batismo com que eu hei de ser batizado? E, interessantemente, os discípulos falaram, não pode. Aí Jesus disse, acho que vocês não sabem o que estão falando, mas sim, vocês vão ser. Porque vocês vão passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma morte, né? Então, o batismo não tem apenas um símbolo de vida, também tem um símbolo de morte. No caso, pode significar, portanto, o fogo aí pode significar realmente o fogo da ira de Deus. Mas isso em nada elimina, né? Porque geralmente quando as pessoas ficam discutindo muito esse versículo, o que elas querem dizer, né, que não devia se usar a expressão fogo para fervor espiritual. Isso é uma bobagem, porque a Escritura fala sobre fervor espiritual. As línguas que desceram sobre os apóstolos eram semelhantes, não de fogo, mas como que de fogo. Então, esse simbolismo aí também existe. E não há nada que o texto sendo interpretado como juízo aí, né, nesse caso, isso não elimina o fato de que Deus quer que os crentes tenham vidas fervorosas. Eu sigo aqui o reverendo Leandro nessa interpretação, apesar do meu genro ter uma interpretação diferente. Eu penso que nessa passagem em particular, Jesus está fazendo a distinção entre a obra salvadora do Espírito Santo, chamada de batismo com o Espírito Santo,
e a obra de juízo sobre os ímpios, que é batismo com fogo. Em outras passagens, há associação de fogo com purificação, com santificação e com fervor espiritual. Então, o fato da gente interpretar dessa maneira essa passagem de Mateus, como o Leandro disse bem, não elimina outras passagens que se referem a essa ação plenificadora do Espírito Santo, como sendo o fervor espiritual ou estar mesmo fervoroso no trabalho de Deus. Eu penso assim. Essa pergunta para o reverendo Augusto deve ser alguém que está esperando um filho ou uma filha. Qual o significado do nome da sua filha? Qual o significado do nome da sua filha? Hendrika. Hendrika, em português, seria Henriqueta. Não sei o que é que significa. Princesa. Que fofinho. Provérbios fala de corrigir, disciplinar a criança, quanto à vara da correção. Quanto à vara da correção seria o físico mesmo, usar palmada quando necessário. Essa questão da... Só um instante, ninguém está filmando não, né? Pode responder essa. Isso é complicado mesmo. Mas deu certo, tudo bem. A questão da palmada, ela é realmente bem complexa, não só por causa da atual legislação, né, por causa do ECA, que trata, teoricamente, que qualquer tipo de agressão física à criança, de qualquer tipo de ordem, qualquer motivação, seria um crime, mas também porque a atual ênfase da psicologia infantil, da pedagogia, que busca uma educação mais positiva, também é contrária não só à ideia de palmada, como também à própria ideia de você proibir muito, usar muito a palavra não. Então, ao invés de não, você procura usar uma afirmação positiva contra aquela ação que a criança estaria fazendo, né? Que é a ênfase aí dessa versão da pedagogia positiva, coisa do tipo. Bom, quando a gente observa a Escritura, nós, como já foi citado, podemos ter certeza que a Bíblia dá autoridade aos pais para usar da disciplina física. Agora, o que é a disciplina física é que precisa ser observado com mais cuidado. Primeiro, a disciplina física não é vingança. Não é uma violência à criança para que você tenha a sua dignidade restaurada. Isto é, lá está você com seu filho no shopping e você passou uma vergonha terrível. Você fala, você está me fazendo passar uma vergonha. Em casa você vai ver. Bom, isso não é disciplina bíblica. Isso é uma restauração da sua dignidade que pouco interessa ao seu filho, que interessa a dignidade de Cristo, a quem você tem que apontar para você disciplina a ele. A segunda coisa é que a disciplina física ela deve ter graça, mesmo que haja dor. Existem muitas formas de fazer isso, e uma das coisas que eu tenho aprendido, eu não me lembro exatamente agora, minha esposa que me contou essa história, porque um livro que ela leu, eu acho que foi da Alice Fitzpatrick. Se não foi ela, eu depois pergunto a ela e ela diz em algum lugar do Instagram para vocês acompanharem, que cita o caso da Alice Fitzpatrick, se foi ela mesmo, citando o que ela fazia com os filhos dela. E quando ela, depois da palmada, depois de dar aquela surra, como é que fosse, ela olhava para o seu filho, sua filha, e dizia assim: isso que você está sentindo agora é uma dor que é muito pequena comparada ao inferno que espera aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Mas é muito grande comparada ao céu da graça por causa do perdão em Jesus Cristo. Isso
é o máximo que você vai sentir de dor se você resolver crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e buscar a obediência. E isso é muito pequeno se você não fizer isso. Então, parece uma estratégia interessante de você tentar disciplinar essa criança, ainda que usando a palmada, a dor, mas trazendo a consciência para que essa criança possa refletir sobre o que está acontecendo. Então, na prática, uma das coisas que nós costumamos fazer é não disciplinar quando você está com ira, com raiva. Então você busca fazer isso em outro momento. Eu sei que parece estranho, mas quando a gente faz isso apenas com ira, a gente termina pecando contra a criança. Obviamente, essa pomada não deve envolver a agressão no sentido de fazer com que essa criança tenha hematomas, coisas que vão machucá-la. E eu acredito que o assento, o bumbumzinho, Deus criou também para ajudar essa parte ali, para você poder dar a sua disciplina com cuidado e no amor do Senhor. Então, essas são algumas formas de você poder usar isso para a glória de Deus, não desonrando o seu filho, mas podendo compreender a importância disso. Porque o que é importante nessa história toda é que, ao sentir algum tipo de dor, ele percebe o tamanho da ofensa que ele cometeu com aquela desobediência, que pode ser algo muito sério. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, que conta uma história de dois filhos dele, que um filho uma vez estava em casa e olhou para o pai e disse: "Papai, posso sair de casa?" E o pai disse: "Não." Aí ele foi lá, colocou o pé do lado de fora da porta e depois tirou. Aí o pai foi e deu uma disciplina nele. E ele lembra que falou ao filho: "Eu só falo uma vez, meu filho." Ele conta essa história, depois ele corta isso para uma outra cena, onde esse menino está junto com sua irmã atravessando a rua e viu um carro em alta velocidade. E ele grita para o filho: "Fulano!" E ele para. E então, ele, juntando essas duas histórias, ele diz: a compreensão da autoridade do pai e falar uma vez salvou a vida do meu filho. Então, são coisas importantes dentro da educação dos filhos. Na fé reformada, como a soberania de Deus se relaciona com a responsabilidade humana? Mistério, irmão. A Bíblia claramente fala da soberania de Deus. Negar isso, que a Bíblia vê que tudo o que acontece pela vontade de Deus, é não conhecer a Bíblia. Ela, do começo ao fim, atribui a Deus tudo o que acontece. Agora mesmo, o Leandro estava falando do caso de Jó. O Deus de Jó não é um Deus pequeno, alheio, e que não se envolve com os afazeres. Jó sabe que o que está acontecendo com ele não sabe aquela conversa do diabo com Deus no céu. Mas ele sabe que o sofrimento dele, a perda da família e dos bens veio de Deus. Por isso a bronca dele com Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? O tempo todo. Então o caso de Jó é apenas um exemplo. Em todo lugar, os israelitas estão convencidos de que tudo que acontece com eles era da parte de Deus, porque eles acreditam que Deus governa o mundo, que Deus está presente em tudo que acontece e que nada ocorre fora do querer e do decreto de Deus. Isso aí a Bíblia ensina com muita clareza, não tem como negar. Mas essa mesma Bíblia ensina, às vezes no mesmo livro, no mesmo capítulo, ou até no mesmo versículo, como o Leandro falou aqui na exposição de Atos, capítulo 2, que ao lado da soberania de Deus vem a responsabilidade humana. A Bíblia manda que a gente se arrependa, a Bíblia avisa que a gente vai colher as consequências do que faz, a Bíblia coloca uma decisão diante de nós, a Bíblia nos informa que o destino eterno vai depender da escolha que você fizer aqui nesse mundo. A Bíblia nos trata como seres morais que têm responsabilidade
e habilidade para responder ou não aquilo que é feito da parte de Deus. Então, como a gente faz com isso aí? A gente também não pode negar isso aí. Então, a posição reformada, na maioria, pelo menos dos reformados, é manter as duas verdades juntas, dizendo que elas não se contradizem, elas não são opostas umas à outra, mas de uma maneira que nós não compreendemos, que está além da nossa possibilidade de compreensão. A soberania de Deus se harmoniza com o desígnio humano, e de uma forma em que Deus não contraria a vontade de suas criaturas, não contraria a responsabilidade ou a volição de suas criaturas, e nem Deus é culpado pelas decisões erradas das suas criaturas. As duas verdades são apresentadas como aqui no que a gente chama de antinômio, que é diferente de paradoxo. No paradoxo você tem duas verdades opostas, aí que você não entende como é que elas se relacionam. No antinômio, elas são verdades paralelas que concorrem para o mesmo fim, andam juntas, não são inimigas entre si, apenas a gente não sabe como explicar. Mas a gente deveria saber disso, né? No cristianismo existem outras coisas que a gente aceita porque a Bíblia diz sem compreender plenamente. A Trindade, para nós, é irracional, né? Como é que 3 e 1, como é que 1 mais 1 mais 1 e mais 1... Eu não entendi o que ele falou. 3 e 4. 1 mais 1 é igual a 1. É essa matemática da Trindade, né? Então, foge da nossa compreensão, mas a gente crê nisso aí. Como é que Cristo pode ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo? Quem é que morreu na cruz? Ele deixou de ser humano? Quem é que morreu na cruz? Deus morreu, Deus nasce. Então, é um mistério, a gente não sabe, a Bíblia não explica, mas nós estamos lidando com um ser que é muito além da nossa compreensão. Deus é capaz de governar o mundo através das decisões de suas criaturas, sem que ele seja o responsável pelo pecado e pelo mal que entrou no mundo. Então foi por isso que eu disse, e repito, é mistério, irmão. A gente não tem uma resposta definitiva e final para essa relação da soberania de Deus e para a responsabilidade humana. Antes da vinda de Cristo, Deus perdoava os pecadores e os admitia na sua aliança, no seu relacionamento, salvava os pecadores, sim. Mas a salvação era provisória. Eu entendo, inclusive, eu trabalho bastante isso naquele material, A Grande Batalha Escatológica, que essa lacuna de Deus permitia a atuação do acusador. O acusador que, então, tinha bases legais para acusar o povo de Deus. Acusar o povo de Deus dos seus pecados, porque pode soar lógico, né? Tipo assim, um homem cometeu um pecado, mas quem morreu por ele? Um cordeiro. Qual a comparação? Um touro. Então, da perspectiva jurídica, era aceitável, mas algum questionamento podia ser feito pela promotoria. No caso aí, justamente o acusador, o grande acusador dos nossos irmãos. Deus permitiu tudo isso justamente porque ele é justo. E Deus não queria apenas dizer, não, eu perdoo porque perdoo. Perdoo porque eu quero. Não funciona dessa maneira. A lei e a justiça têm que ser cumpridas. Por isso Jesus vem e diz isso logo no começo para João Batista. Temos que cumprir tudo. Não pode ficar nada de fora. Nenhum detalhe. Ele falou, inclusive, nenhum i, nenhum tio da lei se passar, até que tudo se cumpra. Então, ele cumpre tudo que é necessário para a nossa salvação, tanto no sentido de obedecer aquilo que nós não podíamos obedecer, quanto de o que Adão não fez, né? Quanto de pagar o que nós podemos pagar. Se a gente ficar a eternidade queimando. É um modo de pagar. Mas nós não queremos isso. E por isso, e Deus também não quer que isso aconteça conosco. E por isso, então, o Filho dele pagou em nosso lugar.
E Paulo fala, isso é o que torna Deus justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não perde a sua justiça ao perdoar o pecador. Porque, na verdade, ele puniu o pecado. Mas puniu o pecado no corpo de Cristo, na pessoa do seu Filho. E é isso que torna Deus, mantém a justiça de Deus. Para mim, todo esse imbróglio, né, jurídico da velha aliança para a nova aliança é justamente porque Deus é o maior interessado na sua justiça. Sempre me pergunto, quando eu falo sobre isso, sobre a atuação do inimigo, né, Satanás, lá quando ele aparece no livro de Jó, quando ele aparece em poucos lugares, mas ele aparece no Antigo Testamento, sempre fazendo essa acusação. O autor do Apocalipse diz assim, né, João, que foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante da face de Deus. A linguagem sugere o diabo perante Deus, apontando o dedo para Deus, para o rosto de Deus, dizendo assim, como o Senhor perdoa pecadores. Não é justo. Os acusa de dia e de noite diante da face de Deus. E por que Deus deixou tanto tempo? Permitiu. Quando você vê o livro de Jó, né, qual é a acusação em última instância que o diabo está fazendo? É realmente contra Jó? Sim. Jó não é fiel como o Senhor diz. Mas em última instância respinga no próprio Deus, porque ele diz, mas o Senhor o trata de uma forma benévola. Isso não é justo. Você já pensou por que é que, aparentemente, se estamos interpretando corretamente a passagem, 1/3 dos anjos seguiu Satanás na sua queda? Anjo é ser burrinho, sim? Anjo é iludido facilmente? Por que tantos anjos seguiram o diabo na sua queda? A única explicação plausível é que, aparentemente, o diabo tinha um ponto. Um ponto contra a justiça de Deus. Justamente quando Deus não condena os pecadores, claro, não todos, né, evidentemente, mas aqueles que estão na sua aliança. Por isso, inclusive, o autor fala assim, o acusador dos nossos irmãos, o acusador do povo de Deus. Por que é que Deus salva essa gente? Baseado em sacrifícios de animais, baseado em rituais no templo. Não parecia muito apropriado para os anjos. E por que Deus permitiu tanto tempo que a sua justiça fosse questionada? Paulo fala, tendo em vista no tempo presente a manifestação da justiça de Deus. Tempo presente é o Calvário, é a cruz do Calvário, é quando Jesus é exposto, levantado na cruz. Ali, a justiça de Deus foi manifestada. Assim, Jesus morre, satisfaz a justiça de Deus, ressuscita e sobe aos céus. Se assenta à destra de Deus. E aí o que diz Paulo em Romanos 8? E agora, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra. Sempre essas três coisas, né? Morte, ressurreição, ascensão. Está à destra e intercede por nós. Então, a posição de Cristo à destra de Deus agora, com todos os frutos da sua vida, morte e ressurreição, garante perpetuamente a justiça de Deus, enquanto Ele continua salvando pecadores como eu e você, que não mereciam ser salvos. Que devíamos receber, sim, o fogo da ira de Deus e pagar por cada um dos nossos pecados cometidos. Não pagaremos por nenhum deles, porque Jesus pagou por todos os pecados do seu povo, dos nossos irmãos.